Estão me ouvindo bem? Boa noite, estão me ouvindo aí, não? Sim. Ok. Que tempo precioso, hein? Breve o dia vem, né? É uma alegria estar com vocês aqui, irmãos, de novo. Já estivemos juntos de manhã, né? Conforme o nosso irmão Eliel já passou. Tempo precioso, né? E agora vamos dar continuidade aí aos nossos pensamentos nessa noite. É bom demais, né? Às vezes a gente matar a saudade de alguns irmãos que há tempo a gente não vê, né? É bom demais o irmão Severo de manhã, né? Agora o seu Oswaldo aí com a gente. Homens que têm servido ao Senhor há tantos anos, né? Grandes ensinadores do Senhor, que contribuíram tanto para o nosso crescimento, né? Com palavras preciosas, em tantas igrejas em que eles foram, né? Sendo usados. É uma alegria poder estar junto com todos vocês, né? Então, aos irmãos aí da igreja, em São Joaquim da Barra, né? Na praça, Imagino Diniz Junqueira, mais uma vez, a minha gratidão para a liderança da igreja, pela confiança no nosso ministério, para toda a igreja, a todos vocês que nos ouvem, aqueles amigos e amigas que nos ouvem também, que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus, como os irmãos oraram, né? Quem sabe essa será uma noite de bênção na sua vida, em que você vai passar do mundo de trevas para o mundo do reino da luz, pela fé no sacrifício do Senhor Jesus, né? Nossa oração é essa. Que a palavra de Deus te desperte e que você se encontre com o Senhor nessa noite, né? Então, como nós anunciamos de manhã, e o irmão Eliel acabou cantando esse corinho, esse hino, que vem tanto de encontro com o que nós vamos falar, não é? Breve o dia vem. Então, nós anunciamos que o nosso tema dessa noite vai ser mais ou menos dentro desse assunto aí, que a gente acabou de cantar, né? Palavras preciosas desse hino, e que a meditação fortaleça ainda mais a nossa confiança, a nossa maior esperança, que é nesse glorioso dia em que breve o Senhor nos buscará nas nuvens, né? Para estarmos com Ele. Então, o nosso texto bíblico para os nossos pensamentos está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu te convido a abrir sua Bíblia ali, então, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler de 1 a 8. Eu me lembro que há um tempo atrás, acho que 2 anos, eu estive falando com os irmãos aí, não é? E nós pensamos numa linha de raciocínio sobre a volta do Senhor Jesus como ladrão. Acho que os irmãos devem se lembrar, né? Explicamos algumas coisas do que isso significava, principalmente para os incrédulos, né? E hoje nós vamos trazer uma linha para nós salvos aqui, né? E o tema dos nossos pensamentos é: o Senhor Jesus vem. Estamos preparados? É uma pergunta para mim, é uma pergunta para você. E à luz desse texto bíblico, nós vamos tirar vamos pincelar, né, algumas orientações da palavra para nós, que devem nos dar certeza de que é possível, sim, e é dever nosso, sim, salvos pela maravilhosa graça, estarmos em condições, estarmos preparados para o encontro do Senhor nos ares. A verdade é que às vezes a gente ouve tantos cristãos falando assim: mas o Senhor não pode vir agora, não. Eu tenho que ver netos. O Senhor não pode vir agora, não. Eu tenho que acabar minha faculdade. O Senhor não pode vir agora, não. Eu preciso ter um emprego melhor. Eu preciso quitar minha casa. Talvez alguns de vocês já ouviram isso alguma vez, não é? Irmãos, nada nessa terra deve tirar o nosso foco do céu. Nada nessa terra deve nos enraizar a ponto de tirar a nossa esperança de que esse dia breve, que seja hoje, que estejamos preparados hoje. E o que ficar aqui, que fique para quem quiser, não é? Mas a nossa esperança não pode ser nos tirada por tantas coisas terrenas que às vezes têm tirado a paz de muitos cristãos, né? Então vamos lá, vamos ler o nosso texto e ver o que o Senhor tem para nós nessa noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao verso 8. 1 Tessalonicenses 1, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8.
Lemos assim na palavra do Senhor. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Verso 8 de novo. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Curve sua cabeça mais uma vez, vamos orar, irmão. Eterno, grande e poderoso Deus, estamos diante da tua palavra, preciosa palavra, poderosa palavra. É um grande privilégio, Senhor, podermos abri-la e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Portanto, nessa hora, clamamos ao Senhor a tua ajuda. Precisamos, Senhor, que o teu Espírito nos ajude, a todos nós, tocando nos nossos corações e mentes, para podermos entender as lições preciosas que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Abençoe as igrejas de São Joaquim, todas as demais igrejas e irmãos que nos ouvem. Onde quer que o teu nome seja levantado, que esses trabalhos prosperem pela boa mão do Senhor, na conquista de almas perdidas, na edificação do teu povo já salvo, e assim possamos anunciar o teu reino neste mundo, até que o Senhor volte para nos buscar. Obrigado pela tua palavra, mais uma vez. Nos ensine nessa noite, nos ajude. Precisamos da tua boa mão conosco. Louvada seja a tua palavra. Nós agradecemos e oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a maior esperança dos cristãos, sem dúvida, o maior combustível, o combustível mais rico dos cristãos, da vida cristã, é o assunto da volta do Senhor Jesus, não é? Muitos profetas lá atrás já anunciaram isso. O próprio Senhor Jesus, o Emanuel, né? O Deus conosco, diante dos seus discípulos, disse isso, ali em João 14, né? Dizendo que na casa do Pai haveria muitas moradas, que ele estaria ali preparando moradas para nós, que ele voltaria para nos receber, não é? Paulo afirma isso aqui para esses irmãos, no capítulo 4, aqui, uns versos anteriores. Ele também afirma que nós, os vivos, né, os que ficarmos, vamos nos juntar com aqueles irmãos que morreram antes de nós em Cristo. Vamos nos encontrar todos com o Senhor nos ares, vamos estar para sempre com o Senhor. O Senhor tem nos deixado um recado solene, irmãos. Ele vem buscar a mim e a você, que já cremos nele, pertencemos à igreja dele, a sua amada noiva. É para nós que ele vem. Ele prometeu aos seus discípulos que viria. 2000 anos se passaram, mas ele é o dono das promessas. Muitas já se cumpriram. Essa, em especial, que nós tanto aguardamos, ainda se cumprirá. Talvez em breve. Não sabemos quando, mas ela vai se cumprir. Ele vem. O noivo prometeu que vem, não é? Então, nós temos esse conhecimento. E, como disse o profeta Amós, né, naquele dia, ele escreve ali no capítulo 4, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Talvez, na reverência do Espírito, poderíamos mudar um pouquinho o versículo aqui.
Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o teu Senhor, com o teu noivo, não é? Então, eu gostaria, irmãos, de sabedores desse fato glorioso, eu creio que ninguém que está nos ouvindo aí duvida da volta de Jesus, do nosso Salvador e Senhor Jesus. Creio isso, que ninguém duvida. Sabedores disso, nós temos uma grande responsabilidade aqui nessa vida. Todos nós salvos pelo poderoso sangue do Senhor Jesus. Quais são essas responsabilidades? É possível, Rogério, vivermos aqui de modo a estarmos preparados para esse dia? É possível. Vamos analisar esse texto. Haveria muitos outros, mas por esse texto é possível afirmar isso. Que ao final dos nossos pensamentos, eu e você estejamos dispostos, animados e certos de que o Senhor pode vir hoje. Pode vir hoje. Que estejamos preparados para esse encontro glorioso. Amém? O Senhor Jesus vem. Estamos preparados? Esse é o tema dos nossos pensamentos, então. Muito bem. Como estar preparado para encontrar com o Senhor? Estar preparado para esse dia precioso que nós aguardamos. Versos 4 e 5. Eu gostaria de destacar algumas coisas aqui. Versos 4 e 5. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, a primeira postura prática é que devemos, sem dúvida, buscarmos ser filhos do dia e não das trevas. Às vezes, nós olhamos para o mundo, irmãos, e para o mundo, os perdidos, os ímpios, quando esse dia acontecer em que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, para esse será um dia de tristeza terrível, um dia inesperado. É o que o texto diz, será como um ladrão de noite que não avisa, não é? E a gente pensou em outra oportunidade aí, em alguns aspectos disso. Por quê? Porque o mundo vive em trevas. O mundo não aguarda um dia de luz, um dia em que se encontrará com aquele que é luz, o nosso Salvador e Senhor. O mundo vive em trevas. Tem o entendimento obscurecido pelas trevas. Ama as coisas das trevas, é controlado pelas trevas e caminha a passos largos para as trevas. Aqueles que estão aí, que ainda não se encontraram com o Senhor Jesus, não confessaram os seus pecados, infelizmente, meu amigo, minha amiga, você está caminhando para as trevas eternas. O Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja, os salvos, arrependidos verdadeiramente, que creram no sacrifício dele na cruz. Se você ainda não tomou esse passo, infelizmente, não é para você que ele vem, querido. Mas é noite de fazer a diferença na sua vida. Que ao término dessa palavra, você entenda o plano de salvação de Deus, o quanto você é importante, e que Jesus também quer vir para buscar você, desde que você creia nele e o aceite em sua vida como seu Senhor e Salvador. Mas é assim que o mundo caminha, nas trevas, não é? Nas trevas. O Senhor Jesus, naquela conversa com aquele centurião que tinha um servo doente em casa, lembram? Lá em Mateus 8, até naquela conversa com o centurião, ele diz, olha, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. E o que é que tem nas trevas? O Senhor Jesus completa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Todos que estão longe do Senhor, é isso que os aguarda. Se o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, todos aqueles que o rejeitaram, o que os aguarda, sem dúvida alguma, são trevas eternas, com choro e ranger de dentes. E Paulo está dizendo, irmãos, então, relativamente a essas coisas, vocês não precisam que eu lembre vocês de novo. Eu já ensinei isso para vocês. Vocês estão inteirados de tudo isso. E vocês agora precisam ter uma prática coerente com esse ensinamento, com essa esperança preciosa, com essa esperança gloriosa. E aqui nos versos 4 e 5, Paulo está dizendo, mas vós, irmãos, não são como esses das trevas, não é? Mas vós todos sois filhos da luz
e filhos do dia. Como podemos, então, Rogério, estarmos preparados para o Senhor Jesus que vem, sendo filhos do dia e não das trevas, sendo filhos da luz e não das trevas? Quando nós olhamos para isso, não é? Pedro escreve lá na sua primeira carta de que todos os salvos foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. João escreve também na sua primeira carta e ele vai falando sobre os cristãos andarem na luz do Senhor. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, ele diz: agora sois luz no Senhor. Percebe, irmãos? Ser filho da luz e do dia é escolher um viver que vai na contramão do mundo, querido. É escolher um viver iluminado, que só ocorre pela iluminação da palavra de Deus, que só ocorre pela iluminação do Espírito Santo falando ao nosso coração e nós ouvindo, acatando, não é? Nos dando, nos entregando a ação do Espírito na nossa vida. E não é o Espírito que nos enche, a Bíblia diz que nós temos que buscar estar cheios do Espírito, não é? E o que é que nós vemos muitas vezes, irmãos? Alguns cristãos querendo viver como esses perdidos nas trevas, nos prazeres carnais. Aqui ele vai falar daqueles que se embriagam, à noite que se embriagam, está falando de um dos vícios, mas quantos vícios que às vezes nós cristãos estamos diante que nos escravizam, como a bebida ou qualquer outro. Não é? Correntes de Satanás, irmãos. Querendo nos acorrentar nesse mundo, no pecado. Tirar-nos da luz do Senhor, da iluminação da palavra. Infelizmente, que Deus tenha misericórdia de nós e que cada um de nós possa buscar. Eu estou preparado para me encontrar com o Senhor, desde que eu esteja vivendo como um filho da luz. Como alguém que recebeu o Senhor Jesus, como alguém que é habitado pelo Espírito Santo, que é orientado pelo Espírito Santo e que recebe essa orientação, que cede a essa orientação, que deixa-se guiar pelo Espírito Santo de Deus. Somente esses que vivem como filhos da luz e do dia é que estão preparados para se encontrar com o Senhor. Você está? Eu estou. Como tem se caracterizado a nossa filiação, hein, irmãos? Nós pensamos nisso, nós pensamos em sermos filhos de Deus, não é? E a gente olha para a nossa vida normal, terrena, a gente vê que filho criado dentro da mesma casa, com o mesmo pai e a mesma mãe, mas são distintos. Alguns escolhem coisas preciosas para a sua vida, que trazem tanta alegria para os pais, na verdade. Mas há filhos que, infelizmente, com a mesma criação, escolhem outro caminho. E trazem tanta tristeza e mágoa aos seus pais. Como filhos, na posição de filhos de Deus, temos caminhado nesse mundo. É verdade, né? Os irmãos comentaram dessa pandemia terrível, que agora vamos voltando aos cultos presenciais, não é? Mas como é que estamos, irmãos? Como temos andado esse 1 ano e meio aí? Porque não estamos na comunhão com a igreja, nos entregamos às coisas das trevas, da noite, ou apesar do distanciamento, continuamos zelando por um testemunho, buscando santidade, procurando viver como filhos da luz realmente, hein? O que é que nos faz ser fiéis ao Senhor? Estando longe da família. É o nosso amor ao Senhor, irmãos. É o nosso temor ao Senhor, aquele que nos salvou e tanto fez por nós. É um viver de confiança. Ser filho do dia e da luz é confiar no Senhor, no seu cuidado diário conosco. Ele tem suprido a sua vida, querido. Ele tem suprido a minha. Tem nos mantido aqui de pé nesse mundo. Ah, irmão, se não fosse a boa mão do Senhor, não é? Temos tido perdas terríveis. Eu sei que os irmãos perderam aí amigos, parentes, nós aqui também. Mas o Senhor é fiel até nas perdas terríveis da nossa vida. Amém? Ele está no controle de tudo. Não é porque enfrentamos perdas terríveis que o Senhor se desesperou e perdeu o controle. Jamais, queridos. O Criador e sustentador de todas as coisas está presente, até diante de perdas terríveis.
Ele estava presente, por exemplo, na vida de José, quando saiu da casa de Potifar e foi para uma masmorra. Mas 2 anos depois, o Senhor se lembrou de José. Perda terrível, mas o Senhor estava com ele. E assim é na nossa vida, que o nosso viver seja um viver que demonstre confiança. Ele vem, irmãos, em breve, como cantamos, breve vem. Que estejamos com um viver iluminado, longe das trevas, longe desse mundo, desses prazeres que querem nos arraigar aqui, nos fazer criar raízes aqui, mas estejamos leves, soltos, esperando sairmos desse mundo amaldiçoado e tesourado para fogo, para vivermos realmente diante da sua maravilhosa luz. Um viver de confiança em Deus. Quando eu penso em confiança, me lembrei aqui, não é? De uma ilustração que diz que, certa vez, um grande avião, não é? Com várias pessoas, centenas de pessoas, estava prestes a decolar. Em um dos bancos tinha um garotinho, e esse garotinho brincava com os seus carrinhos ali, não é? Aquele avião decolou, irmãos, e passou por tempestades terríveis, sabe? Muita turbulência e, às vezes, alguns gritos, alguns suspiros mais fundos, não é? Com medo daquele negócio cair todo, e as pessoas olhavam, um casal em especial olhava para aquele menino, e o menino brincando com o carrinho dele, com o seu cintinho lá, despreocupado da viagem, despreocupado das intempéries, né? Das quedas bruscas, das turbulências. Depois de algumas horas, esse avião pousou, as pessoas foram saindo, aquele casal não aguentou, foi até esse menino, né? E disse, olha, garoto, a gente viu que desde que a gente decolou do avião, durante as horas da viagem, você está aí concentrado com seus brinquedos, tranquilo, sem medo de nada. O que aconteceu? Você é diferente de outras crianças aqui choravam com medo. Por que você ficou nessa calma tranquila aí? E o menino disse, não, tia, é que aqui é o último ponto do meu pai, o meu pai é o piloto desse avião. E daqui nós vamos para casa. Percebe a confiança, irmãos? O menino colocou que o seu pai estava no comando daquela aeronave e descansou. É só uma ilustração simples, é verdade. Mas quando somos filhos da luz, irmãos, devemos ter essa mesma confiança no Senhor. Ele está no barco, não está? E o barco onde o Senhor Jesus está não afunda, queridos. É impossível. Porque é Ele que controla os mares, é Ele quem controla os ventos. Temos motivos de sobra para vivermos como filhos da luz, dando honras e glórias ao Senhor Jesus. Pecadores que somos, é verdade, mas é possível pecarmos, nos arrependermos, abandonarmos esses pecados, vivermos cada dia mais em santidade diante do Senhor, abandonando as coisas das trevas e as coisas da escuridão, da noite, e nos mantendo como filhos da luz. O Senhor Jesus vem, estamos preparados? Se eu e você estivermos vivendo como filhos da luz e do dia, estamos preparados. Amém? Iluminados pela palavra, iluminados pelo Espírito Santo, em obediência ao Senhor, confiando sempre no Senhor. Mais um aspecto prático. Como podemos entender se estamos preparados para encontrar com o Senhor? Verso 6. De 1 Tessalonicenses 5, né? Verso 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O verbo dormir aqui, irmãos, do grego, ele traz a ideia de kateudo. Ele significa kateudo, ou seja, ele traz a ideia não de dormir fisicamente, né, de deitarmos no nosso colchão, mas Paulo está dizendo que alguns cristãos estavam dormindo no sentido de indiferença quanto às realidades espirituais. Alguns salvos da igreja de Tessalônica, salvos pelo precioso sangue do Senhor, estavam indiferentes a muitas verdades espirituais, a muitas realidades. Inclusive, uma das realidades era a volta iminente do Senhor. Alguns não estavam nem aí para esse dia glorioso. Entende? Essa é a ideia. Estavam cateudos.
Realmente, Paulo quer trazer a memória deles como se um segurança, vamos pensar assim na nossa realidade, né? Um vigilante de algum objeto, de algum lugar, que não pode dormir, não pode pestanejar. Ele tem que estar atento. As pessoas incrédulas e perdidas, sem a salvação do Senhor Jesus, podem até estar acordadas fisicamente, irmãos, estar ativas, estarem produzindo, serem pessoas sem igual nesse mundo, mas espiritualmente estão cateudos, espiritualmente estão dormindo, indiferentes à realidade ímpar da volta do Senhor Jesus. Estão indiferentes a isso, né? Indiferentes a essa volta que pode ser hoje ainda. Então, o nosso papel, iluminados, como aqueles que andam do dia, não são das trevas, é levar a todos quantos pudermos a mensagem do Evangelho, a sã doutrina, é o Evangelho da cruz, é o Senhor Jesus como centro, né? Quanto mais pudermos, para que o dia que virá como ladrão para os incrédulos possa levar menos pessoas possível, né? E nós possamos alcançar o máximo número de pessoas para o Senhor Jesus. Cristãos do dia, Paulo está dizendo, diferentes desses não vivem dormindo, Paulo está dizendo. Assim, pois, não durmamos, não estejamos cateudos, não estejamos indiferentes quanto a essa volta iminente do Senhor Jesus. Não podemos, irmãos, estar achando, Rogério, mas não veio até agora, Rogério, faz 2000 anos já isso aí. Mas não tem mais não, irmãos. É a palavra que é simples e clara. Pode ser hoje, que seja hoje. Não devemos querer criar raízes nesse mundo, volto a dizer, entesourado para fogo, amaldiçoado, como o hino que nós cantamos também numa estrofe, não é isso, irmãos? Fala que a natureza geme, a natureza está esperando a sua redenção também. Não estarmos cateudos, mas estarmos vigilantes, atentos, olhando como segurança de banco, sei lá, como alguma coisa assim, não é? Olhando para o alto, fazemos as nossas coisas, mas de vez em quando damos aquele lampejo para o alto, né? Vamos dizer assim, num dia de chuva, deu um trovão, a gente afirma, opa, será que é hoje? Será que eu estou, não é? Que esse trovão não seja, talvez estou confundindo com a última trombeta. Oxalá seja, que assim seja. Mas vivemos em dias em que muitos estão indiferentes. Esse mundo, a gente vai ver daqui a pouco, tem enegrecido a sua visão. E sequer olham para o céu, aguardando e ansiando a volta do seu Senhor. Temos que lembrar que na ascensão do nosso Senhor, diante dos seus, lembram? 2 anjos apareceram e falaram, varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Não é? Estais olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá, do modo como o vistes subir. E o Senhor Jesus, em Lucas 12:37, diz, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Felizes serão esses, bem-aventurados serão esses. E o Senhor Jesus continua. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. É lindo isso, não é, irmãos? Talvez quando o Senhor Jesus vier nas nuvens, alguns estarão dormindo, estarão salvos. Pela graça e misericórdia de Deus, irão ao encontro do Senhor. Mas talvez outros estarão firmes, esperando, olhando. E para esses o Senhor, imagino eu, que terá um sorriso muito maior, não é? Porque foram servos e servas, homens e mulheres preciosos, que apesar dos intempéries da vida, viveram no dia e viveram aguardando o seu Senhor. Cristãos vigilantes. Sim, cristãos vigilantes estão preparados para a volta do Senhor Jesus. Eu e você estamos? Não deixemos nos enredar pelas coisas dessa vida, irmãos. Hebreus 12 diz isso, né? Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado. Há coisas que são pecado,
Há coisas que não são pecado, mas são peso. Pesam, atrapalham a corrida cristã, atrapalham a caminhada do dia, como servos e servas que somos. Pedro escreve para nós vivermos esperando e apressando a vinda do Senhor, não é? Como é que nós apressamos? É pregando o evangelho mesmo. É nos dispondo, arregaçando a manga, anunciando o evangelho do Senhor. Ele diz no verso 6, então, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos. Nós já vimos sobre estar vigilantes, atentos. E outra expressão que ele usa, sejamos sóbrios. Sóbrios aqui, no grego, nefo, traz a ideia de estar livre de influências intoxicantes. Esse que é o raciocínio. Estar com a mente livre de influências intoxicantes. Livres da ingenuidade de achar que a volta dele está longe. Livres da ingenuidade de não fazer a leitura correta dos acontecimentos que nos cercam pelo mundo. Irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, temos discernimento, temos a palavra. Basta uma rápida olhada pelo mundo, as coisas acontecendo, as doenças, as guerras, né, os distúrbios da natureza, os desafetos, um governo único mundial se modelando. Basta olharmos a questão política do mundo, tudo cada vez mais acentuado. Não é? Todo o cenário profético se cumprindo, se organizando. E Deus no controle de todas as coisas. A volta do Senhor, eu creio. Eu creio, irmãos. Quem sabe não somos a geração do arrebatamento, pelo que estamos vendo no mundo. Falsa paz, falsos acordos de paz acontecendo. A volta do Senhor está próxima, sim. O dia glorioso que nós aguardamos. Então, precisamos estar atentos e sóbrios. Não permitir que as coisas desse mundo influenciem a nossa fé, influenciem a nossa confiança, a nossa esperança e nos intoxiquem. E tirem de nós a esperança, drenem de nós a nossa fé no Senhor e nessa vinda. Entorpecidos por Satanás e pelo mundo. Não. Não é assim que nós nos preparamos para encontrar o Senhor. É realmente nos afastando dessa torpeza, desse entorpecer, não permitir que o mundo nos entorpeça, tire da nossa visão a nossa esperança. Vigilantes, atentos, olhando para o alto, interpretando corretamente os acontecimentos ao nosso redor, entendendo que ele vem, e vem em breve. O Senhor Jesus vem. Então, outra maneira prática de estarmos preparados para esse encontro é vivermos sóbrios e vigilantes, atentos aos acontecimentos ao nosso redor. Seguindo mais um pouco para terminarmos. O verso 8. Paulo diz, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Olha lá, de novo a expressão. Sóbrios, não enegrecidos, não com influência que intoxica. Sobriedade, dominando nossas funções, entendendo com clareza as coisas, fazendo a leitura correta dos acontecimentos, fazendo a leitura correta do que a Bíblia exige de nós, enquanto salvos e servos do Senhor. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Paulo, como cidadão romano que era, irmãos, ele estava acostumado com a farda dos soldados romanos, com as armaduras dos soldados romanos, né? Mais tarde, alguns anos depois, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, a gente sabe que ele está acorrentado, né, a um soldado romano, a um da guarda pretoriana, né? E eu fico imaginando que naqueles dias ele conseguiu olhar para aquela armadura,
daquele soldado, que eu imagino que devia ser linda, aquela armadura, muito bonita, né? Talvez cheia de entalhes, cheia de proteções, né? E Paulo tem essa ideia, e muitas vezes ele escreve, imagino eu, tendo essa visão. E aqui ele está usando, mais uma vez, a figura do soldado cristão. O soldado cristão na sua guerra, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando o capacete da esperança e da salvação. Ele está imaginando um soldado cristão aqui, se preparando para a batalha. Ele está falando da volta iminente do Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, que estamos aqui meditando, até a volta do Senhor, do dia em que nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, até o encontro dele nos ares, nós somos soldados dele, entende? E estamos numa guerra. Nós não somos soldados em tempos de paz. Nós não somos soldados apenas para fazer um desfile militar, como no 7 de setembro, talvez em São Joaquim e outras cidades, né? Agora, nesse tempo de pandemia, não, mas Ribeirão aqui, até antes, todo 7 de setembro tem desfile militar. Passam lá o exército, passa a polícia, passa alguns caminhões nossos do Corpo de Bombeiros, né? É um evento até bonito, sabe? Cívico, coisa organizada, algumas escolas passam organizadas e tal. 7 de setembro, né? Desfiles. Mas nós não somos um exército que está em desfile. E alguns cristãos acham que estão em desfile. Estão salvos e estão por aí, pelo mundo. Paulo nos mostra aqui que não. Ele nos fala dessa armadura. Um soldado em batalha não pode ficar desatento, não é? Porque flecha do inimigo, a arma do inimigo pode feri-lo a qualquer segundo. Então, nós estamos em tempos de paz. E aquele que nos arregimentou, o nosso general, que nos alistou no seu exército, ele nos equipa. E Paulo está dizendo aqui uma parte da nossa proteção, daquilo que o Senhor dá para nos equiparmos, não é? Efésios 6, a gente sabe que fala de toda a armadura de Deus ali, não é? E aqui Paulo usa apenas uma parte daquela armadura, não é isso? Mas ele mostra que o Senhor supre as nossas necessidades e esses soldados, nós, que somos do dia, que não estamos, né, embriagados, estamos sóbrios, nós estamos nessa guerra e devemos estar protegidos com esses itens aqui que ele menciona. E ele menciona o que aqui? Revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Não é? A couraça protegia o quê? O tórax aqui, ó. Tórax e abdômen, não é? Órgãos vitais estão nessa região do nosso corpo, irmãos. Pulmões, coração, rins, pâncreas. O lado externo da couraça, né, deveria, olhando para a questão espiritual, a nossa couraça espiritual, o lado de fora, deve refletir a fé que temos no Senhor. Soldados que vão confiantes, que vão com fé, que refletem essa couraça. A parte de dentro, o amor, aquece o nosso coração. É o amor pelas almas perdidas, é o amor pelo irmãozinho, pela irmã, que são mais debilitados na fé, que são mais imaturos, que precisam da nossa paciência, que precisam do nosso cuidado. Entende? É a couraça que protege os órgãos principais e nos mantém aquecidos. Quando, às vezes, no nosso trabalho, a gente tem que resgatar alguma vítima, né, que se perdeu em mato, alguns que, às vezes, a gente tem que tirar de cachoeiras, porque a pessoa não sabe sair dali. Um grande problema físico que nós precisamos combater de imediato é a hipotermia, irmãos. É a baixa temperatura do corpo. Às vezes, se a pessoa passar muitas horas e muitos dias nesse quadro de hipotermia, os órgãos vão entrando em falência. E a pessoa morre por hipotermia, sim. Um exemplo claro, às vezes, que ouvimos esses dias agora atrás, lá em São Paulo, alguns moradores de rua foram achados mortos, encontrados mortos, por hipotermia. Não tinha calor. O sangue não deu conta de circular pelo organismo, e o sangue, no nosso organismo, ele não tem só a importância da troca gasosa,
Não tem só a importância de tirar impurezas, mas outra principal importância do nosso sangue é manter a regulação térmica, é manter a temperatura do nosso corpo ideal, entre os 36,5 e 37 graus. Então, Paulo está querendo trazer essa visão. A couraça da fé e do amor tem que nos aquecer, irmãos. É o amor do Senhor que inundou o nosso coração, que nos aquece, que nos faz amar, que nos faz servir, que nos faz fazer uma visita, que nos faz orar, que nem os irmãos estavam na reunião agora há pouco, orando por tantas pessoas. É saber que alguém está precisando, é o amor que nos faz ir até a casa do irmão, da irmã, levar uma palavra de ânimo, levar uma simples oração, ou ligar que seja, mandar um zap. São tantas as ferramentas que temos, irmão, mas é só quem ama, quem está revestido, vestido de novo pelo amor do Senhor, é que consegue ter os seus órgãos espirituais vitais e prontos para ser usados para ajudar outros. Irmãos, no nosso tempo, ou na nossa experiência cristã, temos visto muitos cristãos começarem bem, mas em certo tempo da sua jornada espiritual, têm deixado a fé, as promessas preciosas da palavra de Deus, a promessa de que ele vem, tem deixado a sua fé no amor ao serviço do Senhor, às almas perdidas e sedentas de salvação, e no serviço aos irmãos da igreja, edificando, aconselhando e exortando. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. É o que a palavra nos diz. Devemos nos revestir da couraça da fé. A couraça que crê que o general protege os seus soldados até o encontro com ele, sim. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, uma terceira característica que eu vejo aqui prática para nós, que nós podemos praticar, e aí estaremos, então, em condições de esperar o Senhor Jesus que vem, é realmente revestirmos-nos da couraça da fé e do amor. E terminando, ele diz mais uma parte dessa couraça. E tomando como capacete a esperança da salvação. Capacete, a esperança da salvação. Quando nós olhamos para o capacete, irmãos, nós temos que entender que, sem dúvida, a cabeça é o que nos faz raciocinar. Olhando para um soldado, é a cabeça que lhe dá inteligência para um ataque na hora correta, uma defesa, um recuo na hora correta, não é? Esse órgão central do nosso corpo, de onde emana a inteligência, de onde emanam nossos pensamentos, que nos fazem entender a batalha, a guerra. Essa parte do nosso corpo precisa estar em esperança também. Precisa estar sadia. Os soldados da salvação estão bem protegidos pela couraça da fé, pela couraça do amor, mas também precisam estar com o trono da sua mente protegidos pela esperança da salvação. Somos salvos, ninguém pode nos tirar isso, queridos. Louvado seja o Senhor por isso. Aquele que o Pai me deu, de modo algum os lançarei fora, disse o nosso Salvador. Amém? O nosso general, somos dele. E não tem diabo, não tem Satanás, não tem mundo das trevas, nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo escreveu aos Romanos. Que verdade preciosa. Isso não pode sair da nossa mente. A certeza dessa salvação. O soldado deve estar com isso, não é? Pensamos aqui no poder infiltrante do inimigo e como Satanás é sujo, irmãos. Como ele vem com seus dardos inflamados na nossa cabeça, querendo infiltrar condições imorais nos nossos dias, querendo jogar tentações, pecados, desejos carnais, luxúria, materialismo desenfreado. São os dardos inflamados do inimigo, querendo penetrar a sua mente, a minha mente, e tirar-nos a esperança da salvação.
tudo que os nossos olhos veem, em questão de milésimos de segundos, vão bater lá no nosso córtex cerebral e em outros milésimos de segundos serão armazenados na nossa memória recente, irmãos. E é por isso que lá em Mateus 6, 22, 23, o Senhor Jesus diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o seu corpo estará em trevas. Que grandes trevas serão? O Senhor sabe disso. O que é que eu e você, meu irmão? Eu e você, minha irmã, estamos colocando diante dos nossos olhos para entrar na nossa mente? Será que nós estamos permitindo tantas coisas que estão atravessando o capacete da salvação, da esperança da salvação, está nos tirando essa esperança? Ai, Rogério, eu estou caído na fé, eu não creio mais no meu Salvador, eu não creio mais na volta dele. Liberte-se disso, meu irmão. É tempo. Vamos manter a nossa mente limpa, a nossa mente na palavra, a nossa mente na igreja, no serviço com os irmãos, na comunhão. É tempo de procurar a liderança da igreja, irmãos, irmãs que você confia. Ora por mim, irmão. Me ajuda, irmã. O pecado quer bater na minha porta, me ajuda, me fortalece. E juntos, hoje eu te levanto, amanhã você me levanta, mas a nossa esperança da salvação jamais se perde da nossa mente. Temos usado essa couraça da fé e do amor? Temos realmente usado esse capacete da esperança, da salvação? Ou a nossa couraça está lá no canto do quarto? O nosso capacete da salvação está dentro do baú? E estamos à mercê. Vítimas fáceis para o inimigo das nossas almas e os seus dardos inflamados. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus vem. E ele não tarda, irmãos, como cantamos. E ele quer e merece encontrar com soldados como ele foi. Soldados animados, soldados engajados, encorajados, dependentes do seu general, combatendo o inimigo de frente, com a devida proteção do alto, com a misericórdia e a boa mão do Senhor. Não sejamos soldados que recuam. Aqui nessa couraça não há proteção para as costas. Não sei se já perceberam nisso. Já pararam para pensar nisso. A couraça lá de Efésios 6 não tem proteção nas costas. Por quê? Porque o exército do Senhor não recua. O exército do Senhor não bate em retirada e vira as costas para o inimigo. O exército do Senhor é vitorioso, porque ele já venceu por nós. E ele nos conduz em triunfo nesse mundo. Somos o único exército já vitorioso, irmãos. Nos apossemos disso. Estejamos preparados para encontrar o nosso Senhor. Creiamos nisso. Esperemos aquele dia glorioso, vivendo como filhos do dia, vivendo vigilantes e sóbrios, revestindo-nos dia a dia da couraça da fé e do amor e nos revestindo dia a dia do capacete da esperança da salvação. Amém? E ele nos encontrará como servos e servas, soldados que estão vivendo no modelo dele, combatendo o bom combate. Possamos ser assim, completar a carreira e guardar a fé. Deus abençoe a sua vida, irmãos, que essa palavra aqueça o seu coração como aqueceu o meu. Ele vem e que possamos estar dispostos e animados e que ele sinta a alegria ao nos encontrar naquele dia glorioso. Deus abençoe as nossas vidas, Deus abençoe as igrejas que nos ouvem e que caminhemos sempre esperançosos de que esse dia seja logo e ele se agrade da nossa vida. Amém, irmãos?